Por muito tempo tentaram calar a sua voz, moldar seu corpo, redefinir seu valor. Mas agora é hora. Você pode se libertar. Levante-se, mulher, e resgate a sua essência feminina. Olá, seja muito bem-vinda. Nós vamos começar a primeira aula sobre a educação do imaginário, esse tema tão importante para a nossa vida prática. E eu trouxe hoje a Sara, ela faz parte da nossa comunidade, né, Sara? Ela também é minha filha, então eu estou morrendo de orgulho aqui por ter ela comigo nesse projeto. E ela conhece muito sobre literatura e sobre esse tema. E ela vai explicar para a gente o porquê que é tão importante a gente ter essas imagens, esses ícones, né, para a gente se espelhar, para a gente poder formar a nossa imaginação. Então, Sara, é contigo, seja bem-vinda, se sinta à vontade, a casa é tua e vamos começar, então. Muito obrigada, mãe. É um prazer, um orgulho também de ser sua filha, de estar aqui, né? E fazer parte desse projeto tão bonito. E a ideia hoje, então, é a gente falar sobre a educação do imaginário. Primeiro, o que é o imaginário, qual que é a diferença de imaginário e imaginação, e por que que isso realmente faz diferença na nossa vida prática. E aí, pro final, a ideia é dar uma pincelada em como fazer isso, né, na vida real. Então, para começar, a gente tem que olhar para quem nós somos, né? Então, o que é o imaginário? O imaginário está dentro de nós, então nós vamos olhar um pouco o que nós somos. Nós não somos apenas o corpo, né? Na verdade, o corpo é mais como se fosse um veículo do que nós realmente somos, tá? É como se você estivesse num carro, o carro é o seu corpo, e você, que está dentro do carro, é a alma, né? Ou seja, a alma, a sua essência, quem você realmente é. A parte mais profunda e mais íntima do seu ser. E você pode perceber que você não é seu corpo de várias maneiras, né? Você pode observar que na infância, por exemplo, a criança vai aprendendo a dominar o corpo. E não faz sentido que você tenha que aprender a ser você. Né? Não faz sentido que você tenha que aprender a ser você. Se você for para uma aula de canto ou de artes marciais, você pode descobrir que você aprendeu a respirar errado, né? Então como que você pode ser você errado? Isso não faz sentido. Então já daí você pode concluir que a gente não é apenas corpo. Nós não somos apenas matéria, certo? Também você pode perceber que quando a gente consegue muitas vezes estar pensando em algo muito diferente da nossa posição corporal, né? Não é porque o corpo está aqui que nossa atenção necessariamente está. E eu acredito que se a gente for pensar apenas fisicamente, isso também não faz muito sentido, né? Mas enfim, então a gente tem o corpo e a alma, né? Eu não vou falar muito dessas duas. Só que não é só isso. Nós também temos uma parte entre elas, tá? Que é essa parte que você tem vários nomes para ela, dependendo ali da cultura, do filósofo que você for checar. Eu vou usar aqui o termo inteligência, tá? Mas mente também é um termo que é bastante usado. E em alguns momentos até espírito, tá? Então, a mente, ela seria essa coisa que ficaria entre o corpo e a alma. E ela é bastante... Ela tem várias operações, né? Várias capacidades, várias faculdades. Uma delas é ela pegar e processar aquilo que nós recebemos fisicamente dos nossos sentidos. Então, por exemplo, eu peguei aqui de propósito também para isso, né? Só para tomar água. Eu tenho aqui um copo, né? Meus sentidos percebem a cor, né? Ou no caso que ele é vidro, então ele é transparente. O formato, o tamanho. Eu posso sentir com os meus dedos. Como tem água dentro, eu posso até provar, né? Posso tentar sentir o cheiro, no caso não tem cheiro nenhum, mas enfim. Né? Então eu vou ter várias percepções sensoriais. Essas percepções vão ser enviadas aqui pra dentro, né? E eu vou ter, então, esse processamento delas. Elas vão ficar guardadas na minha memória. E é aqui que vem o clique, né? Ou seja, na memória eu vou formar uma imagem interior daquele ser.
Então, agora, mesmo que o copo não esteja mais na minha frente, mesmo que eu esconda ele, leve ele para algum outro lugar, vocês mesmos que estão aí já conseguem me dizer mais ou menos qual que era o tamanho dele, qual que era o formato, se ele era liso, era um vidro liso, que tipo de vidro que era, certo? Vocês formaram uma imagem interior e ela está guardada na memória. Então, a primeira coisa, a memória já é imaginação. Ela é esse processo de você mexer com as imagens, né? A gente tem duas partes da imaginação. A parte ativa e a parte passiva. Essa parte de guardar é passiva, porque você recebe. E é isso que nós chamamos de memória. Então, você guardar imagens. Agora, vamos fazer um exercício na prática mesmo, né? Aquele copo que eu peguei. Eu quero que vocês pensem nele com um suco de laranja. Então, a gente pega aquela imagem que a gente tinha no interior e ela é modificada. Isso é a imaginação. Ela é uma faculdade, é quase um músculo. É a capacidade de manipular essas imagens interiores. Só que, olha só que interessante, né? Não é apenas um copo que vai ter essa imagem. Não, é tudo. Inclusive eu mesma. Eu tenho uma imagem pessoal, uma imagem de mim. Eu tenho uma imagem das outras pessoas que estão ao redor. De tudo que eu percebo delas. Eu vou armazenando e formando essa imagem. É como se você pega, sabe aqueles arquivos? Que tem lá a ficha? Isso daí. E você pode mexer, se você mexer com esses arquivos, aquilo ali é imaginação. Se você apenas guardar em memória. E por isso todos têm imaginação. Ela é quase um músculo. É uma coisa que está em nossa vida e nós precisamos dela. Por quê? Por que nós precisamos tanto da imaginação? Porque a memória dá para entender, né? A parte passiva é bem fácil de entender. Mas, então, né? O que é a imaginação? Nesse sentido mais prático da nossa vida. Bom, quando eu estou quando eu estou pensando a respeito do copo, de novo meu exemplo, né? Quando eu estou pensando a respeito desse copo, se eu quiser, por exemplo, contar quantos copos eu teria se eu colocasse mais 3 pessoas, uma com cada copo, com um copo igual a esse, né? Se eu quisesse fazer um cálculo, por exemplo, eu não posso pensar com um copo físico. Não dá. Eu não posso pegar esse copo aqui, material, e colocar ele dentro da minha cabeça para eu pensar, certo? Então eu estou usando o que para pensar? Não é o copo que eu tenho na minha frente. É a imagem que eu formei dele e que eu guardei dele no meu interior. Então, olha o abismo que é isso, tá? Eu dependo das imagens para pensar. Eu dependo daquilo que eu percebi dos meus sentidos. Eu dependo daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi, daquilo que eu toquei para poder pensar. Se você pegasse um ser humano, colocasse ele num tanque, tá? Em que ele não toca nada, em que ele está tudo escuro, ele não vê, não enxerga, né? Tipo, sei lá, no espaço sideral, ele não ia conseguir pensar. Porque para nós pensarmos, nós precisamos das imagens. Que não é, obviamente, não é só o que você vê, tá? Isso aqui é todos os sentidos, a visão é um deles apenas. Então, Santo Tomás de Aquino vai falar disso. Não existe nada, isso é uma frase dele, não há nada no pensamento que não tenha vindo dos sentidos. Nós não conseguimos pensar sem os nossos sentidos. Não é assim que a nossa mente humana funciona. Os anjos são diferentes, né? Nós, humanos, nós seres que somos metade material, que temos o veículo do corpo, nós precisamos dos sentidos, certo? Então, Sara, se eu não tiver aquilo que eu vejo, que eu toco, que eu cheiro, que eu leio, né, a leitura também, se eu não tiver uma linguagem, né, de expressão, eu não consigo pensar, não consigo inteligir. Não. Não. Você não conseguiria, por isso que assim, ó, se você fosse cego, mudo, surdo, sem sentido de olfato e sem paladar, e sem tocar em nada, você não ia conseguir pensar.
Não conseguiria, no caso, pensar no sentido de usar inteligência, né? Ou Não, também. não, você não. Mas o que você vai pensar? Entende? É uma Sim, porque coisa não muito. tem A gente, quando matéria, né? isso, quando a gente vai pensar, assim, tudo que a gente entende começa nessas imagens pré-físicas, né? O princípio físico. Perfeito. Por isso que, assim, precisa fazer toda uma ginástica mental para você conseguir estudar, sei lá, metafísica. Que não é algo que você consegue pensar, pegar, assim, referentes visuais, referentes de tocar, sabe? É uma coisa muito, muito difícil. Você vai a partir da dedução. Só que você consegue até fazer alguma coisa, tá? Só que é muito limitado, é muito difícil, e ainda assim, né, é muito melhor quando você tem algum referente sensorial. Então, o pensamento está bastante limitado pelo quanto que você consegue perceber, né, e ter essas imagens. E olha só, então eu falei que a imaginação, ela é quase um músculo, né? O que é o imaginário? O imaginário é esse mundo que você tem dentro de você, em que todas essas imagens são guardadas, tá? É como se realmente fosse um reino. Uma cidade em que você tem lá todas as imagens de todas as coisas. Tudo aquilo que você recebeu dos seus sentidos. Todas as imagens que você formou. E isso aqui vale para relações de pessoas. Por exemplo, mãe, a gente se conhece, né? A gente conviveu. Acho assim, 99%, 99,9% dos dias da minha vida a senhora esteve presente. Certo? Quase 17 anos. Exato. Mas olha só, nós nunca vamos ser uma outra. Eu nunca vou ser a senhora e a senhora nunca vai ser eu. A gente nunca vai ser uma outra. Ou seja, nós não nos conhecemos. Esse é um. Você tem uma imagem de mim, né? E como é uma imagem, a senhora me conhece muito, assim, né? Conhece no sentido de conviver muito comigo. A senhora tem uma grande, né? Uma grande ideia, uma ideia bastante clara do que tu acha que eu ia fazer em determinadas situações. A senhora tem uma imagem de mim. E vice-versa. Mas a gente não se conhece. Porque nós nunca fomos a outra. Isso vale para todas as outras pessoas. Tanto é que às vezes a gente pode formar imagens erradas das pessoas, né? É o preconceito. Então, o preconceito, né? Que eu gosto de chamar de pré-conceito, para as pessoas realmente entenderem o que se trata. Então, você pode formar ideias totalmente erradas, né? Como é que isso seria possível se você realmente conhecesse aquela pessoa, a essência daquela pessoa? Não, não seria. Você percebe algumas coisas, né? Então, como a pessoa se veste, se você conviver mais com ela, como a pessoa fala, mas você nunca consegue penetrar no interior dela. E isso, então, portanto, a imagem que você forma das coisas é importantíssima, né? Então, o nosso pensamento está limitado pela nossa imaginação. O que isso implica? Bom, quando a gente fala de moral, por exemplo, tem como eu pegar e decorar um compêndio de teologia, sei lá, né? Que me dê todos os casos em que todos os casos da vida em que eu vou precisar tomar uma decisão. Que tenha lá um compêndio, assim, listinha. O que fazer quando, sei lá, alguém quebra algo seu? Como reagir? Ah, mas e se for uma coisa cara? Daí tem lá uma notinha. Se for uma coisa barata, não tem como ler esse livro, não teria como abarcar todas as situações, não teria como decorar. Então, como é que eu vou fazer para me guiar na minha vida? No que eu tenho que fazer? Eu vou depender do meu pensamento, né? Mas eu vou depender principalmente da imaginação. Por quê? Porque, por exemplo, vamos fazer um exercício, né? Matar é errado? Não é? Matar um ladrão é errado? Depende. Ah, Depende. matar um assassino Se é for para me errado? defender, não é errado, não. Eu não acho errado. Mas e se ele estiver na padaria comprando pão? É, daí Aí é não, errado, né? né? Daí Deve é errado. ter.
Aí é errado, Tem né? outros Se jeitos, tu mas matar, não. Não é errado quando tu mata por consequência da tua defesa. Qualquer outra situação é errado matar. Se eu vou lá me isso, vingar dele porque ele roubou minha carteira, é errado. exato. Mas se for uma Então, consequência daquilo que está acontecendo, estou me defendendo de uma agressão e por consequência disso, essa pessoa morreu, não é errado. é um exemplo meio polêmico, né? Mas é um exemplo que É eu ouvi, é um exemplo meio polêmico. polêmico. Todos têm várias opiniões, tá? Não é uma coisa, assim, não é regra, é uma coisa bem complicada. Mas então, É que contexto cada muda tudo. situação é uma situação. Contexto O muda tudo. contexto. Uhum. E como é que eu vou conseguir pensar em contextos assim? Como é que eu não vou ficar pegado a regras, tipo, bugado nelas? Não, em toda situação, essa aqui é a atitude certa. Não importa o que acontecer. Não importa o que acontecer, isso aqui é a atitude certa. Então, por exemplo, sei lá, instinto de sobrevivência. Né? Isso é uma coisa boa. Não, 99% das situações é uma coisa boa. Mas vai ter situações em que você precisa colocar algumas coisas antes, né? Heroísmo, coragem. Então, se você tiver que escolher entre salvar a sua vida e de outras pessoas, o mais nobre, o mais correto seria você salvar a de outros, né? Mas como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou ter essa possibilidade na minha cabeça se eu não tiver a imagem disso? Se eu não tiver esse conceito formado no meu interior de que eu posso agir assim? Se eu não tiver uma imagem desse heroísmo? Se eu não tiver uma imagem de que aquilo é algo importante, aquilo é algo que vai fazer diferença na minha vida, que é o certo a se fazer. Então, a literatura entra aqui, né? Porque a imaginação, ela precisa ser exercitada, o imaginário, ele precisa ser formado, ele precisa crescer. E a gente quer que o nosso imaginário, ele cresça com obras e com conteúdo que vão levá-lo para o bem, para coisas boas, verdadeiras, que vão levar-nos a ser pessoas melhores, né? A sermos mulheres de essência, afinal estamos aqui no resgate feminino, né? Então, a ideia é que você vai pegar essa imaginação e pegar o seu imaginário e enriquecê-lo com imagens interiores que levem você para a verdade, para a própria estrutura do real e para coisas elevadas. Então, eu preciso do imaginário para a vida prática, tá? Ele vai ser formado sim de uma forma ou de outra. Então, a gente tem a formação do imaginário e a gente também tem a deformação do imaginário. Porque não é algo que vai acontecer naturalmente, ainda mais hoje. Se fosse um tempo em que você é exposto à boa cultura o tempo todo, até daria, né? Você não precisaria se preocupar com a formação do imaginário. Mas o que acontece é que no mundo de hoje, nós temos uma cultura de morte, nós temos uma cultura ideológica, nós temos imagens desconstruídas, nós vivemos nas ruínas de uma civilização. Então, por exemplo, a própria feminilidade, né? Qual que é a imagem que o mundo quer passar pra gente de feminilidade? Então, olha só, isso não é uma coisa consciente. O seu imaginário vai ter aquilo que você é exposto. Então, novelas, séries, filmes, livros ruins que entram no seu coração, que entram no seu imaginário, eles vão mudar a sua forma de pensar. Conscientemente ou inconscientemente. Você está mexendo com o seu imaginário o tempo todo. O tempo todo você tem novas imagens se formando dentro de você. O tempo todo que você é exposto pelos seus sentidos, você tem um movimento ou para formação ou para deformação do imaginário. Por isso que é uma coisa que você tem que unir de Sabe, fazer. Sara, que eu sempre digo que a gente precisa cuidar com aquilo que entra pelos sentidos, porque essa é a porta, né? Então, o que a gente olha, o que a gente pensa vai ser resultado do que a gente deixou passar. Então, filmes, literatura, imagens, músicas, né? Olha a frequência das músicas de hoje.
quão diferente que são. Se eu chamo de música o que toca hoje, o que que é então aquilo que é a música clássica? Né? Não posso chamar de música, eu chamo de barulho que a gente tem hoje. E aí tudo isso, né, vai moldando esse imaginário, vai moldando esse pensamento, vai te remetendo a algo, né? Por isso que as pessoas hoje, eu sempre digo, as mulheres estão grosseiras, né? Na pele, a gente vê na carne delas marcado uma grosseria, um trato assim grotesco. Elas não conseguem mais ser gentis, amorosas, acolhedoras, porque tudo que elas consomem pelos sentidos remete elas a essa situação grotesca, né? E é o que a gente vê, como você falou, nas novelas, nos filmes, nas séries, nas músicas, na própria literatura moderna, né? Nas pinturas, na própria arquitetura, se a gente for ver. A gente sai por aí na cidade, né? No centro da cidade, que coisa feia! Aqueles riscos no muro, né? Eu sei que tem gente que gosta, que acha bonito, mas alguma coisa, talvez, mas tem uns riscos que são, né, a cidade, o centro da cidade, aquele cheiro de centro da cidade, as pessoas feias, é só tu caminhar no shopping, né? A gente foi hoje no shopping, eu e a Sara, a gente vai seguido para o cinema, vamos curtindo juntas, né, um filminho gostoso, e volta e meia a gente conversa, diz, meu Deus do céu, as pessoas elas não se dão conta de quão feias elas estão se vestindo, se comportando. Então é uma situação grotesca, né? E é tudo assim, tu sai num lugar, no centro, no mercado, é igual. Muda a cidade, é igual. O ser humano, ele foi se acostumando a consumir essas coisas grotescas e virando, né, algo assim. é, qual é a palavra que eu posso falar para isso, Sara? Desumano. Animalesco, né? Isso. É muito triste, é muito triste. Mas foi o que aconteceu. E, inclusive, o mais assim, terrível é você pensar que 99% dessas pessoas não tem nem ideia de que elas podem mudar. De que não precisava ser assim. Por quê? Porque elas só receberam isso a vida toda. Então, como eu falei, né? A inteligência é limitada pelo que recebeu. Então, você não consegue imaginar outros contextos. Por isso que na infância é especial. É especialmente importante essa parte. Porque se o menino não souber que ele pode ser nobre, que ele pode ser cavaleiro, ele não vai ser. Simples assim, ele não vai ter isso como possível. Ele nem vai pensar nisso. Não, ele não vai ter essa ideia do nada. Né? Então, toda a nossa vida, ela é definida por essa questão do imaginário, de certa forma. E a menos que você tenha, é claro, sei lá, uma revelação, né? Você seja iluminado, vai ter uma revelação extraordinária. Mas nós, infelizmente, a maioria de nós não vai contar com isso, né? E isso é o que nós chamamos de horizonte de consciência. O quanto eu consigo enxergar, quantas possibilidades eu consigo ver. Se você consegue, se você tem uma formação saudável de imaginário, você vê muitos futuros possíveis. Né? Você vê muitos contextos possíveis. Você tem um leque de possibilidades. Não só para você, mas para tudo. Agora, se você não tem, se você tem um imaginário deformado, você vai ficar preso aqui e no que o mundo te oferecer. Então, a primeira coisa é cuidar com o que a gente recebe, sim, dos nossos sentidos, né? Buscar coisas boas. E aí entra a minha parte especial, que é a literatura, né? Porque nenhuma arte ela é tão marcante quanto a literatura. Ó, talvez algum dia o cinema, duvido, mas talvez, né? Algum dia o cinema consiga chegar perto, assim, de fazer o efeito de uma literatura. Porque ele é uma arte que também envolve contar histórias, né? Envolve também a linguagem. Mas a literatura, ela é o centro. E durante toda a história humana se usou a literatura. Então, como que se formava o imaginário na Grécia Antiga? Homero. Em Roma, Homero e Virgílio. Idade Média, Homero, Virgílio e acrescentava, ia acrescentando, né?
Depois nós temos Shakespeare, Dostoiévski, né? Inclusive vai mudando ao longo do tempo, aprofundando. E isso, quando a gente fala de formação do imaginário, as pessoas pensam instantaneamente em romances, né? Em livros de prosa. Mas a prosa, ela é uma coisa que foi desenvolvida muito depois. O começo mesmo foi a poesia. Poesia é o pai da literatura, né? Como se fosse. A poesia formou a literatura. E ela é a forma mais simples e, entretanto, essencial da literatura. Então, a Ilíada, a Odisseia, né? Quantas imagens a gente não consegue ver na Penélope, que guarda o seu marido, né? Olha aí, já um exemplo de feminilidade, assim, que marcou gerações, tá? A Penélope, a fiel. Você pode ver nisso tanta coisa, é tão simples a história, mas você vê tanto. Aquela imagem, você pode expandi-la tanto. Nenhuma outra arte consegue fazer isso. Não tem nenhuma música que consegue passar o que a Penélope do Homero consegue. Não tem nenhuma música que consegue passar o que a Helena de Troia passa. Não tem. A música pode tentar, a arte pode tentar. E até um certo ponto elas até conseguem alguma coisa. Quanto mais elevado o artista, quanto mais elevada a qualidade da obra, né, mais perto ele chega. Mas não consegue contar o que a literatura conta. Então, agora, mãe, eu queria pedir sua permissão já para passar para a parte mais prática, para a gente ir passando. Porque isso Claro, já abre, né? Vai ser maravilhoso. Vamos lá. Então, começamos como? Né? Então, eu falei da poesia, da grande poesia. Mas, difícil você ler Odisseia, né, desde o começo. Então, Eu tentei. É. Eu confesso que eu tentei, mas eu não consigo, porque teria que parar aqueles versos, pesquisar todas aquelas palavras, o que que tem de, né, que está se referenciando para conseguir entender aquilo ali, porque é difícil, né? A gente vive num mundo de aquilo não é mais prático, então não dá para ter essa imaginação aí. Então, precisa de tempo, né, e dedicação para pegar uma poesia como, por exemplo, a Eneida, a Odisseia, e ir, assim, mastigando, combinando todos aqueles versos e entendendo aquilo que eles querem dizer. Mas são poesias que duraram gerações, né, passaram de geração em geração. E o ser humano, ele é contador de história. Como é bom uma história. A gente gosta de uma história. Então, aí está o cinema para dizer o quanto que a gente gosta. As crianças, nossa, a minha dica aqui, né, Sara, se tu me permite, é que as mães tenham um horário para contar história para os filhos. Então, ou ler, ou o próprio contar, né? Porque isso é formação do imaginário. Isso é, se você deixar uma criança, né, sei lá, pega uma criança que não tenha muito desenvolvimento com com outras matérias, por exemplo, ciências, história, matemática, geografia, mas se tu só ler para essa criança, ela já melhora em todos os sentidos. Então, leiam, mães, desde o ventre materno, leiam para os seus filhos histórias, contos de fada, fábulas, mas a Sara vai falar um monte sobre isso. Sim, eu já ia começar. Então, o que ler? O que apresentar? Primeira, contos de fada. Contos de fada. Não é coisa de criança, não é. Não é. Eles são simples, eles são infantis no estilo, mas eles não são apenas isso, tá? Eles não são apenas isso. Eles te mostram, eles te dão uma imagem que você vai usar a vida toda. Por exemplo, né? Cinderela. Que conto de fadas maravilhoso, Cinderela. Você tem ali a imagem da bondade, a imagem de uma pessoa boa e inocente sofrendo, né, sob mãos de outras pessoas. No fim, ela recebe uma grande recompensa. E olha que lindo! O quanto essa história pode ensinar. Que aquela gentileza, mesmo que durante muitos anos que aquela virtude não seja recompensada, você não pode deixar de ser virtuoso.
Você não pode deixar de lutar por isso, né? Tem tantas imagens, uma aplicação incrível. Outro exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Ai, mas tem o lobo mau. Não podemos apresentar o lobo mau, gente. É mentira. A história do Chapeuzinho Vermelho é justamente para ensinar. Existe o lobo mau. Existe o mal. Ele é sorrateiro. Ele vai te enganar. Você precisa estar atento. Você precisa seguir na obediência daqueles que te amam. O quanto isso não é importante para moças de hoje? Que existe o lobo mau. O quanto isso não é válido e vivo. Além, então, dos contos de fado, das poesias clássicas, obviamente, eu não estou dizendo para você largar o vídeo na mão de uma criança. Eu não estou dizendo para os pais pegarem e colocarem tudo e todos os contos de fada. Não, precisa ter uma seleção. Observa quem é o protagonista. Corte trechos. Né? Faça uma seleção. Essa história aqui está ensinando o quê? O que eu posso ensinar? Ou pega e depois de ler, pega e para com seu filho. Olha, filho, você viu isso? Ajuda a criança a observar. Conversa com ele sobre a história. Né? Olha só, a Chapeuzinho, ela desobedeceu. Então isso é mais para educação infantil, né? Adulto, acho que já mais tranquilo, pode ler todo tipo de conto de fada. E usar a própria inteligência, né, para tentar perceber o que está acontecendo ali. Depois, nós temos os livros, né? Que eu acho que, assim, a senhora falou da dificuldade que é ler grande poesia, e eu concordo. Eu concordo. Você precisa de uma base linguística, assim, mais... É mais difícil. É mais difícil. Então, como é que a gente faz? Ou um tutor, né? Ou uma base linguística mais avançada, ou um tutor que possa te levar nesses versos e te fazer entender, buscar um caminho para a compreensão de tudo aquilo. Existem outros... Existem informações que você consegue online, né? Existem pessoas dispostas a te ajudar nessa parte. E, assim, é uma porta, né? Mas eu acho que essa daí seria um passo que muitas de nós, infelizmente, é difícil, né, conseguir. Então, eu vou dar aqui não é atalho, porque você, obviamente, o Homero é maravilhoso, né? Que eu falei. Homero, Virgílio. Você vai... Essas imagens são belíssimas. E se você quiser, elas só vão te enriquecer mais ainda. Mas, como nós vivemos num mundo complicado, né? E alguns têm muita demanda, então eu separei aqui alguns livros e alguns títulos para quem quiser, né? Tomar um outro caminho, ir pela prosa no início, né? Para ir trabalhando essa imaginação. Como aqui nós estamos em mulheres, eu vou falar primeiro para as mulheres e depois dar uma pincelada para as crianças, pode ser? Então, Pode ser? primeiro, se vocês quiserem uma imagem básica do que é, do qual os benefícios dessa imaginação mais rica e de uma educação um pouco diferente, tem uma história linda que foi escrita para criança, mas eu acho que não é infantil, tá? Não é infantil de forma alguma. É A Princesinha. É um livro apaixonante sobre uma menina que ela passa por muitas situações complicadas, né? No início, situações lindas, maravilhosas, depois situações complicadas. E por causa da educação que ela teve do pai dela é viúvo, essa menina de 7 anos, ela consegue perceber que ela tem que ser uma princesa. Não importa a circunstância. Então, como que ela tem que se comportar? Que ela não pode deixar de ser virtuosa, que ela não pode deixar que o mundo vença sobre ela e ela deixe de ser quem ela deve ser. É um livro apaixonante, tá? Inclusive, no meu clube de moças, Camélias Literárias, estamos lendo esse livro. Ele é um livro lindo, tá? Então fica a indicação. É A Princesinha, da Frances Hodgson Burnett, que é a autora do Jardim Secreto. Também outra indicação muito legal. Sobre imaginação e contato com mas aí mais em contato com a natureza. Esse aqui fala mais de livros mesmo. Também temos esse livro aqui, Mulherzinhas, que é maravilhoso tanto para mulheres adultas quanto moças. Aqui você vai encontrar... Esse aqui é a edição... tem só a primeira parte. É um livro que tem 2 partes, tá? Se você procurar texto integral, que algumas edições são assim, você consegue as 2. As 2 são muito boas. Ele é da Louisa May Alcott. E é realmente a história de uma família. Então, uma mãe e 4 moças. E também, de novo, um livro apaixonante, tá? É muito bonito esse livro. Mas, assim, os ensinamentos
é uma coisa absurda, tá? Foi o primeiro livro que a gente leu lá no Camélias, de novo, referenciando aqui. Mas ele é muito marcante, porque você, como tem 4 meninas, você vê 4 figuras, 4 caminhos, sabe? Você vai formando imagens. Fora que tem a Senhora Marte, que algum dia, eu espero, talvez, né, aqui no Resgate Feminino a gente possa falar mais sobre ela, que é a mãe, que é maravilhosa. Eu acho que todas as mães gostariam de ser como a Senhora Marte. Tá? É uma mãe incrível, sensacional. Então fica a dica desse livro aqui. Nós temos também um outro livro que eu amo, possivelmente uma das minhas histórias favoritas, que é Orgulho e Preconceito. E esse livro aqui é um pouco diferente. Esses dois aqui, eles têm um foco mais direto nessa questão do crescimento pessoal. No Orgulho e Preconceito, isso é um tema implícito. Então, esse aqui é a história de uma moça. Pra quem se interessa por romance mesmo, romance, né, de casamento e tal, esse aqui é o livro perfeito. Ele tem um tom bastante divertido, mas ao mesmo tempo ele vai te apresentar muitos conceitos essenciais. Então, as pessoas têm sempre são o que parecem. Você precisa aprender, e o mais legal que eu gosto aqui mesmo é que o verdadeiro amor é aquele no qual as duas pessoas se tornam pessoas melhores por causa do outro. Então, assim, é uma história linda. Na verdade, essa autora é Jane Austen, muito conhecida. Todos os livros dela que eu já li são maravilhosos, super recomendo. E eu até peguei mais um dela, que é o Emma. E o Emma, ele é diferente porque enquanto as pessoas... A gente gosta da Elizabeth, que é a protagonista do Orgulho e Preconceito. A Emma, a Jane Austen, quando escreveu, ela disse: eu vou escrever uma heroína que só eu gosto. Então, a gente detesta a Emma na primeira vez que lê. Porque ela é muito irritante. Ela fica querendo impor a vontade dela nas coisas, sabe? Conduzir a vida. Parece familiar? Essa é uma tendência tipicamente feminina. E esse livro é justamente sobre isso, né? Sobre como você querer controlar o seu destino, controlar tudo que acontece, acaba sendo um tiro que sai pela culatra, né? Atirar dando tiro no pé. Então é um livro bastante interessante, ele é um pouco mais longo, mas é muito bonito, tá? E eu acho que ele enriquece muito. Esses 4 aqui são todos exemplos relativamente positivos. A Emma tem os seus problemas, mas, assim, né, ela é uma boa pessoa. Ela está tentando. Ela tem um temperamento difícil, mas ela está tentando. Né? A Elizabeth também tem isso. Uma boa parte das protagonistas da Jane Austen, elas têm esse querer ser uma pessoa melhor, né? Que eu acho que é uma coisa admirável por si só. Então, esses 4 aqui, exemplos positivos. Também tem outro do Lev Tolstói, que eu deixei no andar de baixo da casa e não trouxe, que é Felicidade Conjugal. Mas esse daí é um livro mais avançado. Ele é um livro mais pra você pensar a respeito, tá? Qual é o autor? É o Tolstói. Russo, É o, Tolstói. isso, Lev Tolstói. Ele E é o muito bom. nome do livro é Felicidade Conjugal. Felicidade Conjugal. Que nem o próprio nome diz, ele vai tratar de um casamento. Então ele é mais pra uma área específica, mas ele é muito bonito também. Mas, assim, né? A gente pode ter tanto a imagem da Cinderela quanto do Lobo Mau. Certo? Eu mencionei as duas aqui. A Branca de Neve e a Rainha Má. Né? Ou a Aurora e a Malévola. Pra citar os desenhos antigos da Disney. E eu separei, então, 2 livros que eles vão dar alguns exemplos negativos de feminilidade. Ou melhor, de antifeminilidade, né? Como mulheres que são desconstruídas. O primeiro deles é bem curtinho, mas é um clássico universal, que é Macbeth. Ele é a história de Lord Macbeth, mas uma das personagens mais importantes na história é a esposa dele. Então, Macbeth era um nobre e ele acaba sendo levado por bruxas. Ele recebe a profecia delas, que ele vai ser rei e tudo mais. E ele então vai lá e ele mata o verdadeiro rei. Crime atrás de crime, né? E quem encoraja ele em tudo isso é a esposa dele. Então a Lady Macbeth, ela vai ser aqui a nossa
personagem Maeve, nossa vilã, né? E ela é uma vilã muito marcante, é porque ela fica o tempo todo desprezando o marido e xingando, né? Repreendendo por ter consciência, por pensar, por dizer que talvez seja errado e tudo mais. Então, nos momentos em que ele tem alguma consciência, né, que ele tem um pavor do que ele próprio está se tornando, ela pega e chama ele de covarde, né? E ela age de forma mais viril do que ele. Isso é muito interessante nesse livro aqui, né? A masculinização da Lady Macbeth. Então tem até uma hora em que ela invoca os poderes infernais. É livro Shakespeare, né, gente? É Shakespeare. Em que ela invoca os livros infernais, os poderes infernais, para secarem os seios dela, tirarem de tudo que nela havia de feminino e de doce, de suave, né? Então ela realmente pediu isso, tá? Macbeth. Isso aqui é pra vocês terem uma ideia da degradação feminina. E não poderia... Sara, aqui, consegui. ó. Ali, ó. O Lev Tolstói. Isso aí. Felicidade conjugal. Ele é lindo, mas ele é bem mais avançado. Ele é ótimo pra quem quer literatura. Tem um outro muito bom, que é A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Que esse aí, tanto para homem quanto mulher, é um livro maravilhoso para se refletir. Ele fala sobre a vida e a morte, assim, o que realmente importa, né? É um livro muito bonito. Tem vários, nossa. E eu nem mencionei Dostoiévski, eu nem vou falar de Dostoiévski aqui, né? Mas, assim, tem muita coisa. A Sara tá gostando muito da literatura russa, né, Sara? É verdade. Conta aí um pouquinho a literatura russa. O que tem de Sim. tão encantador assim? É que quando você lê Crime e Castigo, você entende. Não, então assim, eu gosto muito de uma... Eu sou uma grande fã de Tolkien. Então eu vou citá-lo aqui, né? Tolkien criou um termo que é eucatástrofe. Eucatástrofe é quando você tem uma história em que, apesar de toda a boa vontade, apesar dos personagens realmente tentarem, tudo vai caindo. É que nem a nossa vida, né? Parece que tudo vai pra baixo. Mas quando chega no ponto que parece que não há volta, há uma intervenção realmente de graça divina, né? Há um milagre, alguma coisa acontece e você vê a beleza. E você tem esse salto em que você passa aqui pra cima, né? Você sai ali de baixo e passa pra cima. E a literatura, o Crime e Castigo, por exemplo, eu vejo isso muito claramente. Então, eu ainda não sou especialista em literatura russa, né? Li alguns livros do Dostoiévski, mas é isso que me marcou bastante nele, no Crime e Castigo, por exemplo. Que é um romance, assim, fenomenal. É bem mais avançado. Literatura russa mesmo. Custa muito, tá? Então, tanto é que aqui eu dei só em inglês. Porque é mais fácil. Mas, né, pra quem já estiver mais avançado, quem tiver interesse, com certeza é uma leitura riquíssima. É um daqueles livros que, toda vez que você lê, você aprende mais. E eu não poderia falar de feminilidade sem dar um clássico francês, que ele é um tratado sobre a mulher moderna. Então, esse aqui também é um livro um pouco mais difícil, mas como ele é bom, ele vale muito a pena mesmo. É denso, é pesado, é terrível, não é livro para criança. Não é livro para criança. É um livro para mulheres, mães e esposas. Eu acho que toda mulher moderna, mulher de hoje, devia ler esse livro, que é Madame Bovary. Esse é um livro francês, é do Gustave Flaubert. E eu vou ler só aqui um trechinho que tá aqui na contracapa, pra entenderem o que eu quero dizer, né? Por que eu digo que é tão importante esse livro aqui. Então, antes de se casar, ela pensara que tinha amor. Mas como a felicidade que deveria ter resultado desse amor não havia chegado, ela devia ter se enganado, pensava. Emma procurava saber o que exatamente significavam na vida as palavras felicidade, paixão e embriaguez, que lhe tinham parecido tão bonitas nos livros. Então esse livro aqui é sobre uma moça, a Emma, que se casa com um homem, por isso ela se chama Madame Bovary, né? O nome dele era Bovary. E ela foi muito romantizada. Então hoje em dia isso seria novela, né? Seria novela, série, que faria esse tipo de coisa.
ela tem uma visão muito romântica da vida. Ela acha que é paixão, amor, né? E é isso, que isso vai trazer a felicidade para ela. E daí quando ela começa a ver que não é assim, ela começa a se deturpar e ela não sabe o que fazer. Então ela tem apego pela aparência, ela tem um apego pelo sentimento e ela fica só nisso. Isso destrói completamente a vida dela, a vida da família dela, a vida do marido dela, da filha dela, de uma forma assombrosa, tá? O final aqui é bem denso também. Então é um tratado sobre o que nós não podemos ser. Porque nós temos uma tendência muito forte à romantização. Tem tanta gente em desespero porque não conseguiu o que queria. Eu achei que ele era minha alma gêmea e não era, né? Pra dar um exemplo, mas tudo, né? Meu sonho de carreira não deu certo. Eu achei que aquilo traria felicidade plena pra mim e não deu. Então essa Madame Bovary, apesar de ser densa, apesar de não ser um livro para criança, de ter que ter alguma coragem para se ler esse livro aqui, eu acho que é um livro necessário, tá? Ele também exige um pouco de atenção, porque é um estilo bastante difícil, é um estilo muito detalhista. Então você vai ter lá a mosca voando, e ele vai descrever a mosca voando, né? Ali na cena, mas enfim, é um livro muito bom. E algumas dicas para crianças, né, também. Então, primeiro, eu já disse, né, eu sou uma grande fã de Tolkien, de Hobbit. Para apresentar aqui, tá? Eu acho que o mundo do Tolkien é um mundo ideal para você apresentar a imaginação para criança. É um mundo muito rico. É um mundo que ela vai ter muito conteúdo para se aprofundar. Então, o Hobbit, para crianças mais velhas, depois do Senhor dos Anéis, que é a sequel do Hobbit, né? Então, assim, um clássico. Maravilhoso. Incrível. Sensacional. Até para adultos esse livro aqui, tá? Você vê a jornada de uma pessoa que queria ficar no seu conforto e quer jogá-la numa grande aventura. Esse aqui é um dos livros mais prazerosos de se ler que já foram escritos, tá? É um livro maravilhoso. E como disse o The Sunday Times, o mundo está dividido entre aqueles que leram O Hobbit e O Senhor dos Anéis e aqueles que ainda não leram. Então, né, quem quiser vir pro outro lado do abismo, lê esse livro aqui. Não podia falar do Tolkien sem citar as Crônicas de Nárnia. Também outro mundo maravilhoso. Esse aqui só um, tem 7 livros, tá? Você pode comprar em volume único também. Escrito do C.S. Lewis. É uma saga de fantasia sensacional, muito virtuosa, tá? Pais que se preocupam com a moral, adultos que se preocupam com a moral, professores, né? Por que não professores apresentar isso aqui para os alunos, professoras, né? Esse aqui é maravilhoso, tá? Tem todo tipo de exemplo e até adultos se comovem com isso aqui. É maravilhoso. E eu separei também aqui, essa edição não é muito bonita, mas o Minotauro, do Monteiro Lobato. Porque se você quiser dar uma analisada em que mitos apresentaram de mitologia grega, eu acho que os livros do Monteiro Lobato são um ótimo jeito de começar. Porque vai ser isso narrado de uma forma bastante confortável, bastante gostosa. E se você fizer ali uma seleção ou outra, né, dar uma olhadinha, eu acho que pode agradar muita gente. Então, você tem o Minotauro, você tem o Hércules, né? Tem várias histórias. Além disso, também para meninos, né? Focando na masculinidade, você tem livros como Robin Hood. Você tem... Tolkien já vai dar muito de masculinidade, tá? Você tem, então, o Robin Hood, o Rei Arthur. Tem várias versões. A versão do Howard Pyle é ótima. Você tem também livros da Condessa de Século, que são bons para meninos e meninas, tá? Até para adultos. Tem um livro maravilhoso da Condessa de Século para moças e para meninas, que é Que Amor de Criança. É maravilhoso, tá? É maravilhoso. Mas você também tem A Fortuna do Gaspar, Brás e a Primeira Comunhão, ou O Pobre Brás, João que Chora e João que Ri. Enfim, Condessa de Século é sensacional, tá? E eu acho que já tá bom, né? Acho que já tem um caminho ali. Contos de fadas também tem várias seletas muito boas. Enfim, né? Sara, vamos combinar que tu vai voltar, Sara? Vai voltar falando de algumas obras, entrando nas obras, porque essa aula foi sobre o imaginário. Te pedi para fazer sobre educação do imaginário.
Nós vamos entrar em algumas obras, até figuras mesmo, principalmente femininas, para a gente ter uma ideia do que a gente perdeu, do que a gente precisa buscar, né? Essa comunidade, ela pretende buscar a mulher de essência, então a gente tem que saber o que a gente perdeu para a gente saber o que precisa buscar, né? Eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite, por estar aqui comigo. E quem precisar de alguma coisa dessa aula, talvez a lista de livros, a gente pode deixar, né, na descrição. Sim. E também, se quiser entrar em contato com a Sara, ela está na comunidade Resgate Feminino, ela é uma das nossas colaboradoras, professora também. E ela tem muito, muito conhecimento, ela sempre gostou muito de ler, né, Sara? É verdade. Então, ela é é o próprio exemplo de como um imaginário bem formado, sólido, robusto, age na inteligência de uma pessoa, né? Obrigada, Sara. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, né, e a acolhida. E esse é um assunto que realmente, assim, eu acho que precisa de mais uma aula para expandir esse das Sim. obras. É muito bom. Tem muita coisa, nossa, muita coisa legal. E uma coisa que a gente não falou também foi de santos, né, da Bíblia, tem muita história ali que também forma o imaginário, não precisa ser só ficção, pessoas reais da própria história humana, né, pessoas da história humana. Então, queria que tu trouxesse pessoas mesmo, assim, até ou reais ou não, mas exemplos concretos do imaginário, assim, figuras concretas que a gente possa trabalhar. Mas aí a gente vai deixar para uma próxima aula. Certo, combinado então. Então tá. Muito obrigada a você que assistiu e até a próxima aula. Obrigada, Tchau. Sara. Eu que Tchau. agradeço. Tchau. Por muito tempo tentaram calar a sua voz, moldar seu corpo, redefinir seu valor. Mas agora é hora. Você pode se libertar. Levante-se, mulher, e resgate a sua essência feminina.